Hoje nós vamos falar sobre regimes tributários no Brasil. Eu sou o Mauro, da Euroconsultoria. Aqui embaixo estão nossas redes sociais, nosso canal do YouTube. Acompanhe nós, acompanhe nosso trabalho. Então, no Brasil nós temos 3 regimes tributários, que nem está aqui. O Simples Nacional, o lucro presumido, tá? E o lucro real. Então não tem segredo, são 3 tipos de apuração de imposto no Brasil das empresas, das pessoas jurídicas. O que as pessoas confundem entre gestão tributária e comparativo de regime tributário é justamente isso aqui. Normalmente, o profissional contábil está habilitado, ele tem a capacidade técnica de fazer essa avaliação de regimes tributários. Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. E o nosso trabalho ele vai além disso. Ele é um trabalho de gestão tributária, que ele vai olhar cada operação, ver as oportunidades de economia tributária, oportunidade de segregar as atividades, ou seja, separar elas e com isso você fazer uma gestão tributária, né, oportunizando você aproveitar crédito, você diminuir esse impacto tributário. Mas falando dos regimes tributários, vamos falar aqui do Simples Nacional. Como que é a apuração do Simples Nacional? Ele é sobre o faturamento, existe 5 anexos, ou seja, 5 tabelas de apuração, mas como que eu aplico essas tabelas? Ela é dividida em segmentos, ou seja, pela atividade da sua empresa e por faixa de faturamento, ok? E para quem fatura até 4 milhões e 800 por ano. A inflação, e o que é desvantagem nesse regime? Quanto maior o seu faturamento, maior a alíquota. E no Brasil, a inflação nos últimos anos tem chegado próximo de 2 dígitos, né? De 8%, 9%, 10%, 12%, dependendo do ano. E essa tabela aqui ela não atualiza há muitos anos, há mais de 10 anos. Então, está ficando muito oneroso para o empresário o Simples Nacional. Ok? Existe a outra forma de apuração, que é sobre o lucro presumido. Ele é muito semelhante ao Simples Nacional, ele é sobre o faturamento. Existem 2 diferenças de alíquota, ok? Quais são essas diferenças? Para comércio e serviço existe diferença de alíquota, né, de base de cálculo e, consequentemente, a alíquota, né, e para quem fatura até 78 milhões por ano. Qual que é a desvantagem? Quanto maior o faturamento, vai majorando a alíquota nessa apuração. Tá? E ela representa X% sobre o faturamento, seja ele serviço ou comércio. Vamos falar agora do lucro real. Ele é sobre o lucro, como o próprio regime, o nome do próprio regime sugere, né? E ele é cheio de regras e exceções. Tá? E ele, para quem não há limite de faturamento nesse regime. O lucro real, ele há oportunidades de economia. Porém, se você tem uma margem de lucro que supera aí na área de serviço 32%, ele acaba sendo desvantajoso. Se ele supera na área do comércio uma alíquota acima de 8%, ele pode ficar mais oneroso. O que as empresas têm feito na sua grande maioria para diminuir esse impacto tributário? É justamente usando os mais diversos tipos esses 3 tipos de regimes tributários, fazendo essa gestão tributária e aplicando para a realidade do seu negócio. Ok? Essa é a contribuição da Euroconsultoria para vocês.